Lá vem a professora com Vincent van Gogh. Van Gogh, ele é um pintor holandês, nascido em 1853. O interessante é que a vida do Van Gogh foi marcada por um fato um ano antes dele nascer. O que aconteceu? Exatamente no dia 30 de março de 1852, a mãe do Van Gogh, essa senhora, ela deu à luz a uma criança chamada Vincent van Gogh, e essa criança nasceu e morreu no mesmo dia e foi sepultada no cemitério que ficava em torno da igreja aonde o pai do Van Gogh, esse senhor à direita, era pastor. Exatamente um ano depois desse nascimento, então, no dia 30 de março de 1853, teria nascido o nosso artista. Por causa da coincidência da data, a mãe resolveu batizar o bebê com o nome do bebê que havia nascido e morrido um ano antes. Então ele foi batizado como Vincent van Gogh. Esse fato marca demais a vida do Van Gogh. Por quê? Primeiro que ele cresce vendo o nome dele com a data de nascimento, o ano de nascimento, um ano anterior ao dele, o nome dele na lápide de um túmulo. E a mãe dele era uma pessoa um tanto quanto perturbada. Eu acredito que toda a família, vocês vão entender isso ao longo da aula. A mãe dele, ela era uma pessoa muito irascível, ela não tinha muita paciência com o Van Gogh, que era uma criança arteira. Então, cada vez que o Van Gogh aprontava alguma coisa errada, ela falava: você é mau, o Vincent bom está no céu, o Vincent mal ficou aqui na terra. Ela sempre fazia uma alusão a esse menino que morreu e era bom e apontava o Van Gogh vivo como sendo mau. Então ele teve assim uma infância um tanto quanto sofrida psiquicamente, né? Porque ele não teve assim uma mãe muito amorosa. E a mãe do Van Gogh, ela meio que desprezava o trabalho dele como pintor. Ele foi um pintor autodidata, nunca estudou, começou a pintar sozinho. E ela ganhava quadros dele, mas ela deixava tudo num canto, ela não valorizava o Van Gogh. E, enfim, ela viveu, né, ao ponto de ver o sucesso do filho, né, ver o reconhecimento dele como um grande pintor. Também na família do Van Gogh, nós temos uma figura muito importante que é o Theo Van Gogh, que é o irmão caçula e que adorava o Van Gogh. Tinha, assim, uma obsessão pelo irmão, uma admiração acima do normal. É o Theo Van Gogh que sustenta o Van Gogh, o Vincent. É o Theo que compra tintas, telas, manda dinheiro para pagar aluguel, enfim, mantém o Van Gogh na fase dele de pintor. Por quê? O Van Gogh, antes de ser pintor, ele tentou fazer várias coisas e todas elas foram frustradas. Por exemplo, ele pediu a mão de uma prima em casamento. Sabe o que ela respondeu? Nem morta, Deus me livre, e saiu correndo chorando. E ele perseguiu essa moça, botou a mão na chama de uma vela, falou: enquanto você não responder sim, eu não vou tirar minha mão aqui da chama da vela. Então ele tinha alguns comportamentos muito assim obsessivos, estranhos, e assustou a moça, né? Depois ele tenta ser pastor, assim como o pai, seguir os passos do pai. Também não deu certo, porque ele levava o que estava escrito na Bíblia muito ao pé da letra, muito radical. Então, ele via alguém pobre, ele tirava a própria roupa e dava para a pessoa, ficava sem roupa, pregava a pobreza, então tinha que ser pobre, ele ficava sujo, muito obcecado e começou a espantar as pessoas da igreja, né? Então não deu certo como pastor também.
Aí, depois de várias tentativas, que ele tenta trabalhar em comércios, não dá certo, aí ele resolve ser pintor. Então, as primeiras obras do Van Gogh, elas vão acontecer na Holanda, no país onde ele nasce. E são obras como a gente está vendo aí nessa natureza morta. São obras escuras, praticamente monocromáticas, ou seja, vai aparecer basicamente uma única cor, né? Não é colorida, não é vibrante. O interessante aqui é que ele pinta uma Bíblia aberta, um caderninho de orações ali e a vela apagada. Isso é muito simbólico, né, gente? Porque quando a vela está acesa, a chama tem vários significados, né? De conhecimento, de luz. Aqui não, tá tudo meio nas sombras. Um dos quadros mais famosos dessa primeira etapa de produção do Van Gogh são os comedores de batata. Aqui a gente percebe a monocromia e essa temática ela é muito presente na vida, na obra do Van Gogh, ou seja, ele vai pintar camponeses, pessoas pobres, ele tem esse olhar para o outro que sofre. Então ele coloca aí camponeses que trabalharam o dia todo e estão comendo batatas, não tem uma refeição melhor para fazer. O Van Gogh, ele é considerado um pós-impressionista e meio que um precursor do expressionismo. Aqui a gente vê a dramaticidade, as pessoas são pintadas de uma forma meio que grosseira, pelo próprio trabalho que elas desempenham, né? Um trabalho na roça, é um trabalho que judia mesmo da pessoa. As mãos, principalmente da mulher, é uma mão grosseira, calejada, né? Grotesca. E essa menina de costas também não é uma coisa comum. É raro quem pinta pessoas de costas. Percebam que ele impede que o observador participe da cena, né? A menina fica meio que no caminho. Não existe uma interação do observador com a obra. Então é muito significativo isso na pintura. Quando Van Gogh vai para Paris, que ele conhece o movimento impressionista, ele fica fascinado pela forma com que os impressionistas pintavam. E ele muda radicalmente sua paleta de cores. Então ele deixa de pintar essas em tons sombrios e monocromáticos e passa a pintar muito colorido, inspirado nos impressionistas. Esse retrato do Père Tanguy, ele é muito interessante porque ele pinta uma pessoa, né, que de fato existiu. Esse senhor era dono de uma loja que vendia artigos para pintores, então ele ajudava muito os pintores iniciantes. E ao fundo nós temos várias imagens de cenas japonesas, de pinturas japonesas, que o Van Gogh gostava muito, os impressionistas também gostavam. Inclusive, o Van Gogh vai comercializar, vai vender junto com o Theo, gravuras japonesas. O Van Gogh, gente, ele é considerado um artista maldito. Por quê? Ele só fez sucesso depois que ele morreu. Isso não é comum na arte. A gente tem esse engano, esse equívoco de acreditar nisso. A artista só faz sucesso depois que morre. Não é verdade. Nós temos sim alguns artistas, é o caso do Van Gogh, que não teve reconhecimento do seu trabalho em vida. Mas isso não é comum. Normalmente os grandes pintores são reconhecidos, ganham muito dinheiro, são louvados pelo seu trabalho, tá? Então é errada essa ideia de que artista só faz sucesso depois que morre. Então ele vai retratar o Père Tanguy, né, que foi uma pessoa que ajudou muito ele. Nesse período na França, ele vai pintar muitas cenas japonesas, inspirado nessas gravuras japonesas que ele comercializava. E ele entra em contato com vários artistas tentando realizar um sonho. Ele convida vários artistas para irem morar com ele no sul da França, numa cidade chamada Arles,
que era um local muito ensolarado, onde ele acreditava que poderia pintar a luz de uma maneira muito vibrante. Então ele convida as pessoas, falando: olha, vamos morar juntos, fazer uma colônia de artistas, vamos trabalhar junto, vender junto, aquela ilusão. Mas ele tinha muito problema de relacionamento, porque o Van Gogh, do mesmo jeito que ele estava feliz, empolgado, de repente ele ficava agressivo, violento, grosseiro. Então as pessoas acham estranho esse convite dele, né? Mas de qualquer forma, ele vai embora para o sul da França, né, em 1888, vai viver em Arles, onde ele pinta muito ao ar livre, buscando essa radiação solar, essa luz solar vibrante. O Van Gogh, ele criou uma técnica que é única, é só dele. É essa técnica chamada de empastamento. Aqui a gente tem um close, né, uma foto tirada bem pertinho de uma pintura dele, onde a gente percebe a quantidade de tinta que ele coloca. Chega a ficar até uma textura, um alto relevo. Às vezes ele pintava até com a mão, às vezes ele espremia o tubo de tinta direto na superfície da tela. Então ficava essa camada grossa de tinta, denominada empastamento. Quando ele chega em Arles e começa a trabalhar, ele aluga uma casa, né, a Casa Amarela, e ele começa a escrever cartas chamando novamente, convidando artistas para irem morar lá com ele. O único que aceita o convite e aparece lá em Arles é o Gauguin, esse senhor aí da imagem. O Gauguin passa uma temporada com o Van Gogh, só que o Gauguin, ele tinha assim um gênio também muito difícil. Ele era soberbo, ele era provocador, ele gostava de irritar o Van Gogh, ele pegou o ponto fraco do Van Gogh. O Van Gogh, ele era um homem muito só, ele sofria na solidão. Então ele começa a ameaçar: não, eu vou embora. Aí o Van Gogh: pelo amor de Deus, não vai. Então virou aquele jogo emocional muito danoso entre eles. E um dia eles têm uma discussão, eles brigam, tá? E aí, de fato, o Gauguin faz as malas e vai embora, porque nessa briga o Van Gogh feriu o Gauguin no rosto com uma navalha, cortou o rosto do Gauguin, então ele fica muito bravo e vai embora. E no desespero, né, de ter sido abandonado pelo amigo e de ter ferido o amigo, então se sentiu culpado, o Gauguin corta a própria orelha, ele se mutilou. Ele cortou a orelha direita, tá, pessoal? Porque ele era destro, então o próprio gesto de cortar a orelha fica mais fácil lá cortar a orelha direita. Aqui nós temos dois autorretratos aonde ele se coloca muito abatido, pálido, magro, né? E com o curativo na orelha. Parece que é a orelha direita, mas não é. Por que deu essa inversão? Porque para pintar o autorretrato, ele olhava no espelho, então ele enxerga a orelha contrária, tá? Mas ele cortou de fato a orelha esquerda. Então percebam, ele usa um casacão fechado, ele está muito abatido. E essa bandagem, então, esse branco é o curativo da orelha que ele cortou. O Van Gogh bebia muito absinto, que é uma bebida alcoólica extremamente viciante, que causa alucinações. Ele fumava demasiadamente também. Então, além de ter um certo tormento mental, ele nunca foi diagnosticado. Qual a doença mental do Van Gogh? Não houve diagnóstico, mas ele tinha alguns comportamentos muito obsessivos, é, transtornados, uma hora estava feliz, outra hora estava triste, enfim, obcecado pelas coisas, mas não houve diagnóstico de qual seria a sua doença mental, tá? Mas o fato de usar bebida alcoólica, cigarro, cachimbo, né, fumo em demasia, obviamente não colaborava com a saúde mental dele, tá? O Van Gogh, ele pintou muitas vezes, ele foi internado quando ele tinha crises
né, que ele ficava totalmente transtornado, ele era internado em asilos, em manicômios. Então ele fez várias pinturas desse local. Então aqui a gente vê esse corredor do asilo, essa solidão, né, esse lugar, esse túnel, né, parece um túnel muito vazio, dá uma angústia. Você percebe, apesar de estar muito colorido, você percebe essa solidão a qual ele sentia, tá? Aqui também, Ronda no Asilo, outro quadro que ele faz, ele tá aí no primeiro plano, esse cabelo ruivo, né? Então, olha a terapia, né, gente? O tratamento que o louco recebia, né? Um muro super alto, fechado, então um ambiente claustrofóbico. Do lado direito, nós temos ali os guardas vigiando essas pessoas e os homens andando em círculos. Olha que coisa horrível, fica andando em círculo até ficar calmo, né? Era uma época, século XIX, nós não tínhamos assim uma medicina avançada, remédios como temos hoje, né? Então era muito difícil. O tratamento era base de banhos gelados, choques, para ele se acalmar. Então o Van Gogh de fato sofreu muito, tá? Aqui também vista da janela do quarto do asilo. Novamente ele vai pintar aí o pátio, né, o jardim sempre vazio, tá? Então denota essa solidão que ele sentia. A gente vê que a pintura dele não é bem acabada, é no estilo dos impressionistas, né? Pinceladas rápidas, uma do lado da outra. O Van Gogh foi um dos artistas que mais se autorretratou. Temos inúmeros autorretratos dele. Aliás, ele pinta dos 27 aos 37 anos, né? Ele foi pintor nesse período aí de 10 anos. E ele pintou milhares de quadros, tem muitas obras, e pintou demais, tá? Então, aqui a gente percebe que ele está muito pálido também, abatido, cabeça raspada. Em uma das internações, ele estava tão transtornado que ele chegou a comer tinta e tomar água rasa. A água rasa que a gente lava, né? O solvente para lavar os pincéis. Então, imagina comer a própria tinta, né? Ia ficando cada vez mais intoxicado pelas questões químicas. Aqui nós temos um quadro muito famoso dele chamado A Noite Estrelada. Também, gente, se percebe o empastamento, a forma como ele ia colocando a tinta com pinceladas rápidas, né? E também dá um sentido de solidão, de distanciamento. No primeiro plano, nós temos esse cipreste, que é um tipo de pinheiro, né? Dá a impressão que é uma labareda, uma fogueira, mas é um pinheiro, né? E temos essa beleza dessa noite estrelada. O Van Gogh pintou muitas noites estreladas. É muito comum aparecer estrelas muito brilhantes na obra dele. Tem algumas teorias de que ele estaria alucinado. Então, ele estaria com a sua visão deturpada pela alucinação, advinda de ingerir alguns opiáceos. Por exemplo, ele pintava muito no campo de trigo. Em Arles tinha muita plantação de trigo. E ele comia as sementinhas do trigo. Só que o trigo mofado, ele produz um fungo e esse fungo é alucinógeno. Então, se você come, você tem alucinação, como se você estivesse usando uma droga. Então, existe essa teoria que ele pintava essas estrelas, esse brilho, porque ele estava com a sua percepção alterada por alguma coisa que ele teria ingerido aí, talvez até sem querer. Esse aqui, então, é o Theo Van Gogh, é o irmão caçula. Por que eu falei que a família toda tinha um certo tipo de doença mental? O Theo Van Gogh, ele se casou com a Johanna, e quando ele se casa, ele se afasta um pouco do Van Gogh, né? O Van Gogh fica muito triste, eles se correspondiam, tem milhares de cartas que os dois trocaram, né?
Mas ele se afasta, mas ele continua sustentando o irmão. O Theo teve um filho. Adivinha como chama o filhinho do Theo? Chamou, né? Vincent, igual o tio. Então ele homenageia o irmão, dando o nome para o filho. Quando Van Gogh morreu, o Theo ficou muito abalado. Ele não supera a morte do irmão. E ele entra numa depressão profunda e morre 6 meses depois de tristeza, internado também em um asilo. Percebam, claro que a gente fica estarrecido, louco de dor quando perde alguém da família, alguém muito próximo, mas ele morreu de tristeza pela morte do irmão. Então, assim, eles tinham uma relação muito estranha e o comportamento do Theo também não é normal, né, gente? Aqui nós temos também uma obra muito famosa, chamada O Quarto na Casa Amarela. A gente percebe aqui a solidão do Van Gogh, né? É um quarto de um homem simples, de um homem pobre. E a leitura que se faz desse quadro é a seguinte: tudo que ele pinta duplamente. Então, nós temos duas cadeiras, nós temos os quadros que ele pinta, são em pares. Eu tenho uma porta do lado esquerdo, atrás da cadeira, e uma porta do lado direito, aqui perto dos pés da cama. Todos os objetos em cima da mesa estão em pares. Então, é como se ele tivesse um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo. Não suporta nada ímpar, que vai lembrar a solidão. Então, compõe tudo em par. Pode ser que sim ou não, mas é uma leitura que se faz. Na própria cama de solteiro, nós temos 2 travesseiros, que não é comum. Aqui a gente percebe que ele era um autodidata, nós temos uma perspectiva, uma profundidade distorcida, ele não consegue fazer o ponto de fuga perfeito, então parece que o chão levanta, porque ele nunca estudou técnica, né? Ele pintava se expressando aí livremente. Esse aqui é um belo quadro, A Ponte sobre o Rio Langlois. Novamente, ele voltando o seu olhar para as pessoas simples, para as pessoas que realizam trabalhos cotidianos, no caso aqui, as lavadeiras. E olha que lindo essa incidência solar, as cores, as ondas que faz ali na água, né, enquanto elas enxaguam a roupa, são muito bonitas. Então, apesar de ser um autodidata, ele pintava muito bem. Olha lá, o café à noite. Percebam as estrelas como estão super radiantes, né? Aquilo que eu já comentei anteriormente. Novamente, as pessoas longe, mesas vazias, né? Ele não tem essa interação, é tudo muito frio, muito distante. Então, tudo vai demonstrar essa solidão que o Van Gogh sentia, porque de fato ele vivia só. Ele tinha muito problema de relacionamento por causa da instabilidade do humor, né, que ele tinha. Os girassóis também são quadros, ele pintou uma série de girassóis, tá? E os girassóis também são as obras mais conhecidas e famosas do Vincent van Gogh. Olha como que ele escolhe pintar. Ele pinta o vaso com flores murchas, sem pétalas, morrendo. Então, olha a escolha, o que que isso significa, né? Os girassóis são considerados uma proeza técnica, porque ele pinta basicamente uma monocromia em amarelo. Isso é muito difícil de fazer. E ele coloca esse vaso em primeiro plano, como se ele tivesse preso nos limites do espaço, tá? Os girassóis meio que se contorcem, né? Eles têm um movimento aí, entre aspas, um movimento visual, não tem nada mexendo, mas você percebe, você sente que eles se retorcem, que é um sofrimento. Eles estão murchando, estão morrendo.
Mas veja, gente, que interessante. Quando o girassol murcha e morre, o que fica no seu miolo? Fica a semente, e é a semente que vai continuar a vida. Então ele não está falando só de morte aqui, de planta morrendo. Ele está falando de vida que continua, de ciclo de vida que continua. Então é belíssimo desse ponto de vista, tá? Então aqui mais 2 girassóis, ele pintou, se não me engano, foram 7 no total. Todos estão em coleção particulares, museus pelo mundo, com exceção de 2. Um foi destruído num incêndio, o outro está desaparecido, tá? E o Van Gogh, como eu disse, ele era obsessivo. Quando ele começava a pintar um tema, ele pintava obsessivamente. Então, no caso que ele pintou muitos quadros com sapatos. Aí você me fala, o que tem a ver pintar sapato? Veja, nós temos que olhar além da imagem, além do que está imediato diante. O que está por trás disso? Percebam, gente, que todos os sapatos que ele pinta são sapatos velhos, rotos. São sapatos de camponeses, trabalhadores do braçais, pessoas do campo, né? Gente que sofre, gente que assim tem dificuldade. Então, a gente tem que olhar a série de sapatos e pensar: quem é o dono desse sapato? O que que ele representa? O que que ele pretende representar com isso? Então, nosso olhar tem que ser além da obra, além do imediato. Do lado direito em cima, que tem esse tamanco holandês, a gente percebe nessa pincelada rápida que ele faz no contorno dos tamancos. Isso é bem típico do Van Gogh. Aqui nós temos também uma série que ele faz de cadeiras, cadeiras vazias. Às vezes tem gente, mas normalmente são cadeiras vazias. Do lado esquerdo, nós temos a cadeira do Van Gogh. Esse é o título da obra. Então, ele vai colocar o fumo, o cachimbo, que era a prática, né, dele fumar, e lá atrás, naquela caixa, ele assina Vincent, que era a forma como ele assinava, ele nunca assinou Van Gogh, tá? Do lado direito, nós temos uma cadeira mais elaborada, com braços, tem uma vela acesa, como eu disse, a iluminação, luz, né? E um livro, que é a cadeira do Gauguin. A nossa prática dessa aula vai ser relativa à cadeira, brincando um pouco, né, com essa questão de fazer o trabalho artístico a partir do que o Van Gogh produziu. Aqui também a cadeira está ocupada, mas veja o gesto desse senhor velho, abatido, um gesto meio desesperado, escondendo o rosto com as mãos. Então, a obra do Van Gogh muitas vezes vai demonstrar essa dor, essa solidão que ele sente. Nós temos aqui um dos poucos amigos do Vincent van Gogh, que é o carteiro Roland, Messier, Senhor Roland. Ele gostava muito desse carteiro, era o carteiro que trazia toda a correspondência que ele trocava com o Theo. Nessa correspondência, que posteriormente foi compilada e se tornou um livro, ele vai contando tudo que ele sente, quais são as intenções dele em relação à arte, os projetos que ele tem, ele faz desenhos, esboços. Então, como a correspondência entre ele e o irmão era muito intensa, todo dia o Messier Roland estava na porta do Van Gogh para entregar ou levar cartas. E eles acabaram ficando amigos. E ele fala que ele gosta muito do Messier Roland e que ele gostaria de pintá-lo de uma forma sóbria, com sua barba que fazia ele parecer com o Sócrates, que ele parecia um filósofo. E ele pinta então aí o Carteiro, e é uma das obras mais famosas também. Ele também pinta a esposa do carteiro, tá? A Madame Roland. Olha a intensidade de cores.
o contraste, né, entre o vermelho, o verde, e ele coloca essa mãe muito austera, fechada, e ali na mão, gente, ela segura uma alça que é para balançar um berço que não aparece, tá? E ela tem um olhar perdido, um olhar meio duro, né? E ele pinta também o filho do carteiro, que é chamado, esse quadro, o título dele é O Estudante, porque ele pinta esse garoto com uniforme escolar. Também cores intensas, vibrantes, um vermelho muito vivo, uma cor muito quente. E esse quadro está aqui no Brasil, faz parte do Museu de Arte de São Paulo. Aqui ele pinta o Dr. Gachet. Quem era o Dr. Gachet? Foi o médico psiquiatra que trata do Van Gogh quando ele está na França. Ele coloca o Dr. Gachet numa pose de desânimo, né, meio debruçado sobre a mão, com o olhar perdido. Na frente aí, no primeiro plano, ele coloca uma flor, uma planta medicinal que chama dedaleira. E dizem que o chá da dedaleira, ela faz bem para o coração. Então, uma planta medicinal para indicar que ele é um médico. Só que a relação do Van Gogh com o Dr. Gachet, ela é uma relação bem difícil, tá? Em uma das cartas ele relata o seguinte para o Theo. Ele escreve: ele é mais doente do que eu. Acho, ou digamos, quase tão doente como eu, tá? Então, ele achava que o Dr. Gachet também tinha uns parafusos meio soltos. No filme que eu vou indicar para vocês no final dessa aula, vai aparecer muito o Dr. Gachet, é muito interessante. Em relação a essa obra está desaparecida. Por quê? O quadro do Dr. Gachet foi comprado por um milionário japonês chamado Ryohei Saito. Ele adquiriu o quadro em 1990, pagou 82 milhões e meio de dólares e prometeu que quando morresse seria cremado juntamente com o retrato. E desde que ele faleceu em 1996, ninguém mais pôs os olhos no Dr. Gachet. Então não sabemos se esse quadro foi queimado, cremado junto com o proprietário, ou se está bem escondido em algum cofre. É um mistério, mas esse foi o desejo do dono do Dr. Gachet. Aqui nós temos à esquerda a pintura da Catedral de Overs, que era uma cidade também ao sul da França, onde ele viveu. E do lado direito é uma foto dessa catedral, tá? Para vocês verem, compararem aí com a pintura. Então, esse quadro tá no Museu d'Orsay, que é o Museu do Impressionismo, né, em Paris. Percebam como ele coloca o céu azul, porém repleto de nuvens negras. A própria catedral, ele faz uma linha orgânica, uma linha meio viva, como se fosse um monstro vivo, pronto para devorar essa mulher do lado esquerdo, também de costas, que está indo embora, está se distanciando do observador. Então, toda a obra do Van Gogh dá essa sensação de solidão, né? E o interessante, quando o Van Gogh morre, ele foi acusado de suicídio na época, né? Teria tirado a própria vida. O padre da igreja não permitiu que o corpo entrasse na igreja para ser benzido, porque ele era um suicida, tá? Então tem essa história bem trágica em relação a essa igreja. Esse aqui é o último autorretrato que o Van Gogh pintou. Percebam, gente, um olhar duro, sério. Ele quase se mistura com esse fundo, ele usa cores frias no terno e no fundo. A gente percebe a agitação da pincelada, como são linhas orgânicas, linhas vivas, elas dão essa noção de movimento.
Isso quer dizer o quê? É o que ele estava sentindo dentro dele, estava perturbado. Então ele joga essa perturbação para o seu trabalho, para a forma do seu trabalho, né? Então todo esse tormento interior vai aparecer, é como se ele canalizasse essa energia por meio do seu trabalho. Então esse é o último retrato que o Van Gogh pintou, o último autorretrato. Esse quadro, Corvos sobre o Campo de Trigo, 1890, foi o último quadro que o Van Gogh pinta. E por causa desse quadro, considera-se que esse quadro seria a sua carta, entre aspas, não é uma carta, né, mas a sua despedida do mundo. Porque ele foi considerado que ele teria cometido suicídio. Como que foi a morte do Van Gogh? Ele saiu para pintar, foi num campo de trigo, né, para pintar ao ar livre, e voltou, acudido por pessoas, baleado no peito, próximo aqui à barriga, com um tiro no abdômen, enfim. Ele demorou 3 dias para morrer. Nesse período, ele ficou calmo, tranquilo, como nunca ninguém tinha visto. Ficou fumando seu cachimbo e ele falou, né, nesse tempo que permaneceu vivo, que ele tinha dado um tiro no próprio peito. Ele assumiu a autoria do tiro. E olhando para esse último quadro, o que as pessoas enxergam com a leitura que é feita? Veja, é um campo de trigo, um céu muito azul, um dia ensolarado, porém nuvens negras, nuvens sombrias cobrem esse campo. Também corvos. O corvo também é considerado, né, uma ave de mau agouro. Os corvos sobrevoam esse campo de trigo. E o caminho, no meio aí do campo de trigo, ele termina, ele não vai até a linha do horizonte, você não enxerga até o fim, né? Até na linha do horizonte, ele termina antes de acabar o campo de trigo. Então, como se houvesse um rompimento aqui do caminho. Então rompeu a vida também. E foi justamente num campo de trigo, onde ele estava, quando ele teria se dado esse tiro, desculpa. Só que existe uma nova teoria em relação à morte do Van Gogh, tá? Existe uma nova biografia que diz que ele não se suicidou. Então, após estudar milhares de documentos e livros relacionados ao famoso pintor, os autores Stephen Knife e Gregory White concluíram que, ao contrário do que se acreditava, Van Gogh não se suicidou. Para os autores, o pintor foi atingido por um disparo acidental de um jovem. Segundo o livro Van Gogh, The Life, quem atirou em Van Gogh foi René Secretan, um adolescente de 16 anos, obsessivo pelo Velho Oeste. Vestido de vaqueiro e com uma velha arma de calibre 380 na mão, o jovem acabou acertando um tiro no peito do artista por acidente. E o Van Gogh teria assumido a autoria para não prejudicar esse rapaz, para que esse rapaz não fosse punido pela lei. Então ele falou: não, fui eu que me atirei. Aqui nós temos a arma, né, que foi disparada contra o Van Gogh. Essa arma foi leiloada e é uma das armas mais famosas aí do mundo, tá? A Jo Van Gogh, que era a esposa do Theo, cunhada do Vincent Van Gogh, quando o Van Gogh morre, 6 meses depois morre o seu marido, ela se viu viúva, com uma criança, uma loja para vender artigos de arte, tintas, pincéis. Ela herdou vários milhares de quadros, cartas. E o que ela fez nesse momento, né, difícil?
ela descobriu que ela tinha um tino comercial muito grande. Ela tomou a frente da loja, começou a trabalhar, começou a compilar e organizar as cartas entre o Van Gogh e o Theo. Hoje essas cartas são um livro, tá? Cartas de Vincent. E começou a fazer propaganda, exposições. Algumas pessoas queriam comprar os quadros para ajudá-la, ela não vendia, então ela percebeu, né, a questão da oferta e da procura. Enfim, em 10 anos, a partir do trabalho da Jo Van Gogh, os quadros do Van Gogh foram considerados obras de arte, belos, e as pessoas começaram a compreender o Van Gogh como um gênio. Então, graças a Jo Van Gogh, porque em vida ele vendeu um quadro para o irmão, para o Theo. O Theo mandou uma carta: olha, vendi um quadro seu, manda o quadro para mim. E mandou o dinheiro, mas na verdade quem comprou foi o Theo, ele só queria dar uma força para o irmão. Hoje, os quadros do Van Gogh valem milhões de dólares, tá? Mas graças a ela que ele foi reconhecido. Como eu disse no início da aula, ele é considerado um artista maldito, mas talvez se ele tivesse vivido mais 10 anos, talvez ele tivesse sido reconhecido e pudesse então usufruir do fruto do seu trabalho. Infelizmente, ele morre antes e não consegue então ver o seu trabalho reconhecido. O Van Gogh está sepultado na França, junto com seu irmão, estão lado a lado aí na eternidade. E se repouse, né? Aqui repousa Van Gogh e aqui repousa Theodore Van Gogh. Eu queria indicar para vocês, então, a leitura do livro Cartas a Theo. Quem quiser conhecer mais a fundo, né, a mentalidade e a proposta de trabalho do Van Gogh. E esse filme que tem na Netflix, Com Amor Van Gogh, que é muito legal. Ele é um filme feito a partir das pinturas do Van Gogh, é muito diferente e ele vai trabalhar nessa linha que explica que ele não se suicidou, mas que ele teria sido atingido por uma bala perdida. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.